sim a gente começar a introduzir essa questão dentro do corpo humano. Tá? Então, assim, aula passada eu mostrei que a gente tem 3 tipos de alavancas, e as alavancas são sempre de acordo, os tipos de alavancas são sempre de acordo com como eu disponho os parâmetros da minha alavanca. Então, por exemplo, eu tenho sempre uma haste fixa. Essa haste fixa rígida, ela vai ter um eixo que é um eixo articular, no centro da articulação, por exemplo, é o eixo, e eu vou ter algumas forças que vão agir em torno dessa alavanca para que ela gire ou tenda a girar para um lado ou para o outro. Então, assumindo que a gente está falando de contração isométrica, lembra? Contração isométrica sem movimento. Então, eu tenho que equilibrar as forças para que eu não tenha movimento dentro de uma alavanca. Tá? Aí, então, a gente tem a haste fixa. A gente vai ter o eixo rotacional, que está aqui em verde. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas está em verde aqui. Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Está em verde. E aí eu vou ter uma força resistente. E essa força resistente está representada aqui como se fosse uma bola de ferro, que seja. E ela vai estar aqui, ela estando aqui, qual é a força que age nela? Qual é a força que ela faz, que ela tem? Como tudo que a gente tem no corpo humano, como tudo que a gente tem na Terra, a gente vai ter uma força que vai fazer com que ela seja puxada para baixo. E essa força que vai fazer com que ela seja puxada para baixo é uma força que a gente chama de força-peso. Tá? Sendo que, como tudo tem força-peso, eu dou um nome diferente a essa força-peso, eu vou chamar essa força de resistência. E lembram, toda força ela tem magnitude, direção e sentido. Tá bom? Caso eu não tenha qualquer uma delas, ela não é uma força. Então, toda força tem direção, magnitude e sentido. Então, no caso da força-peso, dependendo do valor dessa massa, lembra? Peso é igual a massa vezes a aceleração. P é igual a mg, ou F é igual a ma. Tá? Então, toda resistência, toda força, ela tem direção, sentido e magnitude. Dependendo do tamanho desse M, ela, se for maior ou for menor, eu vou botar uma seta maior ou uma seta menor, tá bom? E aí, de acordo com isso, a gente delimita a terceira componente da minha alavanca. E a quarta componente é a tentativa, é uma outra força, que vai impedir que essa minha alavanca, teoricamente, gire toda para cá. Se eu tenho um eixo fixo, uma plataforma aqui, eu coloco uma coisa em cima, ela vai tender a girar toda para esse lado de cá. Então, para que ela não gire para esse lado de cá, toda para esse lado de cá, eu tenho que ter uma força que empurre ela para um lugar que não deixe essa minha alavanca girar. Isso seria a força muscular. Essa força muscular, ela vai ser, nesse caso aqui, ela vai ser vertical, obviamente, assim como essa aqui é vertical, a resistência. Mas ela vai ser para cima ou vai ser para baixo? E aí eu preciso que vocês interajam comigo. Para baixo, perfeito. Se ela for para cima, ela vai contribuir com o giro da minha alavanca. Então, no caso, ela tem que ser para baixo. E eu chamo de força muscular, porque é a força que vai estar agindo. O músculo que vai estar fazendo. E, no caso desse tipo de alavanca aqui, como o eixo fixo, o eixo rotacional está entre a resistência e a força, a gente chama essa alavanca de interfixa. Tá certo? Tá bom. Ótimo. Eu tenho o eixo rotacional aqui entre essas duas. Legal. Bom, mas eu posso pegar esses mesmos componentes aqui e realocar eles em diferentes lugares na minha alavanca. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu eixo fixo, a minha haste rígida aqui, e eu coloco
o meu eixo rotacional desse lado e eu coloco a resistência, que também, por acaso, se eu não estiver falando nada, essa resistência ela vai ser para baixo, vai ser vertical para baixo, eu vou chamar isso aqui de resistência. Eu vou ter que ter uma outra força que equilibre a minha alavanca. Logo, sabendo que se eu só tivesse isso aqui, teoricamente a minha alavanca toda giraria para baixo, eu vou ter uma força que vai empurrar obrigatoriamente para cima e vai impedir que essa minha alavanca gire, tá? E nesse caso, como a resistência está entre a força e o eixo rotacional, a gente vai chamar essa alavanca de interresistente. Não tem muito mistério, é isso. Para fechar, eu só vou inverter o lado. Eu tenho a minha haste fixa aqui, a minha haste rígida, perdão, o meu eixo fixo, o meu centro articular e a minha resistência para esse lado de cá. Se a minha resistência para esse lado de cá, a tendência da minha alavanca toda é girar para baixo, nesse lado aqui. Minha lado esquerdo todo vai girar para baixo. Para que eu evite que ele gire para baixo, eu tenho que ter uma força muscular empurrando para cima. Tá certo? Como a força muscular está entre a resistência e o eixo articular, eu chamo essa alavanca de interpotente. Dúvidas? Sim, não? Fácil, né? Até agora fácil. Foi? Ótimo. Bom, então a gente tem esses 3 tipos de alavancas e a partir de agora a gente vai começar a dar outros passos. Eu já falei para já está no vídeo da aula passada, mas a história é a seguinte. Eu ainda tenho outras componentes que formam a minha alavanca. E aí eu vou pegar uma dessas alavancas aqui, eu acho que vou pegar a interfixa, que é mais fácil, é como se fosse uma gangorra. A gangorra é uma alavanca. No caso, nesse caso, eu estou equilibrando o que está acontecendo desse lado daqui com o que está acontecendo desse lado de cá. Então eu vou pegar essa mesma alavanca. Tá dando para ver? Tá, né? Tá. Vou colocar o meu eixo articular exatamente no centro. Vou colocar uma resistência aqui. Então eu vou ter do centro de massa desse corpo vai ter o meu vetor, que vai representar essa minha resistência. Consequentemente, do outro lado, eu tenho que ter uma força puxando para baixo. Eu vou chamar isso aqui de força muscular. Sendo que, olha só, que legal. As coisas não ficam tão fáceis assim sempre. Não sei se vai dar para enxergar que eu estou escrevendo de azul, mas eu estou escrevendo de azul aqui. Toda alavanca, se eu tenho forças atuando nela, eu tenho braços que vão representar os braços que seriam os comprimentos perpendiculares entre o ponto de aplicação dessa resistência, ou onde eu estou afirmando que eu tenho força atuando, e o eixo rotacional. Perpendicular, gente, a menor distância possível. Então, esse aqui, eu vou chamar esse de braço de resistência. Distância perpendicular. Perpendicular quer dizer faz um ângulo de 90 graus. Ou a menor distância, que no caso sempre vai ter essa configuração. Então, eu vou chamar isso aqui de braço de resistência. E a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força muscular até o eixo rotacional vai ser o braço de força. Tá? Vocês desculpem a minha letra, mas eu acho que dá para entender. Tá dando para entender? Sim, não? Sim? Maravilha. E olha só que legal. A tendência que eu tenho de girar essa alavanca para um lado, ou a tendência que eu tenho de girá-la para o outro, eu vou chamar isso de torque, que é uma força rotacional. Lembra lá no início do período eu falei de cinética do movimento? Quem faz cinética no movimento angular são os torques.
Os torques são os produtos entre o braço e a força. No caso aqui, o torque de resistência é o braço de resistência vezes a resistência. Então, por exemplo, no caso, a força, ela tem unidade em Newton. E a distância, esse braço de resistência, vou botar aqui distância, tem unidade em metro. Então, todo braço tem unidade em metro, toda força tem unidade em Newton. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser quantificar o qual torque de resistência que vai tender essa minha alavanca toda a girar para esse lado de cá, eu posso calcular. Sabendo que o braço de resistência vale, sei lá, 10. 10 não, né? 10 é muito. Seria 10 metros. Vamos botar 0,2. E o valor da minha resistência vale 10 newtons. O valor do meu torque de resistência é só multiplicar 0,2 por 10. Então, meu torque de resistência aqui vai valer quanto? Quanto? 2. 2 o quê? Newton metro. Entendeu? A unidade é importante. Newton metro. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram lá daquele negócio centímetro para calcular quantos centímetros tem para decímetro, para milímetro, para metro. Isso a gente tem que lembrar dessa história. E a gente mata o nosso problema aqui. Bom, se eu sei o tamanho do meu braço de força, eu posso calcular o valor da minha força muscular. Por quê? Porque eu estou sempre dizendo, nessas condições, que eu estou em contração isométrica. Quando a contração é isométrica, o torque de resistência é igual ao torque de força. Tá bom? Deu? Pegou? Se o torque de resistência é igual ao torque de força, eu vou igualar isso aqui a o produto entre o braço de força vezes a força muscular. Que isso aqui, teoricamente, seria o torque de força. Isso aqui é igual a isso. Bom, se eu sei que o meu braço de força vale, sei lá, 0,02, estou chutando. Então, 2, deixa eu fazer isso. 2 vai ser igual a 0,02 vezes a força muscular. Como é que eu calculo isso, gente? Hein? Dou-lhe uma. Perfeito. Então, a minha força muscular vai ser igual a 2 a 0,2 a 2 dividido por 0,2, é isso? Quanto é que dá isso? Usa o telefone, usa a calculadora. Quanto é que dá isso? Eu já estou no telefone. 100 newtons. Então, se eu quiser calcular o quanto de força eu estou fazendo no músculo, eu consigo calcular a partir de todos esses parâmetros de entrada. Mas eu tenho que saber tudo isso aqui. Eu tenho que saber quanto vale isso, quanto vale isso, quanto vale isso. E aí eu calculo quanto vale o meu torque. Dúvidas? Sim ou não? Sim, não, né? Posso apagar esse treco todo aqui, gente? Ah, eu esqueci de avisar. É bom ter caderno e papel e caneta. Papel e caneta na mão, hein?
É bom ter. Isso tudo a gente viu aula passada. Tudo eu mostrei na aula passada, não foi? Bora, gente, responde. Tudo isso foi visto na aula passada, não foi? Foi ou não foi? Tá, que bom. Posso apagar? Não. Ótimo. Então vou apagar tudo que está aqui e vou continuar. Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui em cima, pequenininho, torque de força é igual a força vezes o braço de força. Tá? E, obviamente, torque de resistência é igual a resistência vezes o braço de resistência. Isso vai ter que ficar o tempo inteiro na cabeça de vocês. Tá? Isso tem que decorar, mas é mole, você vai acabar ficando no sangue. Então foi o seguinte, vamos ver se consigo jogar isso aqui para o corpo humano, tá bom? Então vou botar 3 condições diferentes para que a gente consiga entender como é que funcionam essas coisas. Vamos lá. Digamos que eu esteja falando do movimento, do exercício de abdução de ombro. Tá? Então, eu vou ter 3 posições diferentes, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para eu quero que vocês entendam quais são os tipos, como é que eu consigo representar as componentes da alavanca no corpo humano. Então, eu vou botar a condição 1, estou segurando como se eu não tivesse nada. Na condição 2, eu vou estar mais ou menos a 45 graus. Na condição 3, eu vou estar com o ombro abduzido 90 graus. Tá? Para a gente começar a entender como é que funciona isso. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o exercício abdução de ombro. É um exercício que ele vai ser visualizado no plano frontal, no eixo antero-posterior, que vai fazer com que minha articulação gire, permita que minha articulação gire assim. A articulação que está sendo movimentada é do ombro. A articulação do ombro, ela é uma articulação tipo esferoide, sinovial esferoide. Tá? Então, eu vou fazer desenho em palitinho e vamos ver se vocês entendem. Como se fosse aqui o meu ombro esquerdo, e que eu vou ter a condição A. Nessa condição A, eu vou estar com o ombro aqui, braço, antebraço. Dá para entender isso? Deixa eu escrever aqui: ombro, cotovelo e aqui como se fosse o punho. Na minha condição B, eu vou estar com o ombro aqui, aí eu vou estar como se fosse a 45 graus de movimento de ângulo articular. Então eu vou estar mais ou menos aqui. Tá bom? E numa terceira condição, C, vou estar com o ombro aqui. Aqui eu vou estar com o cotovelo e o punho aqui. Dá para entender? Dá para entender, gente? Tá? Ótimo. Maravilha. Vamos desenhar a alavanca ali. Para facilitar a nossa vida, eu vou desenhar, não sei se vocês vão conseguir enxergar o verde, mas eu vou desenhar aqui como se eu estivesse segurando um peso na mão. Aqui é o mesmo peso e aqui é o mesmo peso. Tá bom? Vamos começar pela C?
Acho que fica mais interessante assim. Vou começar pela letra C. Bom, se eu estou falando que o movimento é de abdução de ombro, qual é o meu eixo articular? Qual a articulação que está movimentando? Onde está ela? Tá aqui ou tá aqui? Aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, um triângulo representando minha alavanca. Tá bom? Estou falando que eu estou segurando um peso aqui. Teoricamente, se eu fosse ter uma pureza mecânica adequada, eu teria que calcular o centro de massa do peso que eu estou segurando, o peso do meu antebraço e o peso do meu braço. E eu faria um cálculo todo para isso. Vamos desprezar o peso do meu braço e o peso do antebraço e vamos dizer que a gente só tem o peso da mão, da minha sobrecarga, do meu halter, por exemplo, da minha bola de ferro que eu estou segurando ali. Tá bom? Nesse sentido, eu vou dizer que o vetor da resistência vai estar para baixo. Tá certo? Certo ou não? Fácil, né? Fácil. A distância perpendicular entre o eixo articular e a força que vai estar sendo exercida aqui vai ser essa distância aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de braço de resistência. Tá claro? Diga. Pode repetir essa parte do braço de resistência, eu não entendi direito a questão de ser perpendicular. Tá ótimo, vamos lá, vou voltar. Esse tipo de dúvida não pode ter mesmo, tá? É para perguntar mesmo. Quando a gente fala de qualquer coisa perpendicular, é quando eu tenho 90 graus entre uma coisa e outra. Então eu tenho, por exemplo, uma força para cá, uma força para cá, elas são perpendiculares. No caso, eu estou olhando a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da resistência, então ela vai estar para baixo, e o meu eixo articular. Então seria mais ou menos aqui, ó. Essa aqui seria a distância entre a distância perpendicular, a menor distância entre o ponto de aplicação da resistência e o meu eixo articular. Foi? Foi. Tá? Vão ter outras complicações no P e no A que vão fazer com que a gente repense para ver se isso realmente está entendido. Mas o objetivo é esse mesmo. Perpendicular 90 graus, ó. 90 graus. Tá bom? Vou apagar aqui o verdinho. Vocês conseguem enxergar o pelo verde? Diga. Desculpa, professor. Você disse que no caso na A e B, provavelmente o braço de resistência ele vai ter outra direção. Vai ter outro comprimento. Outro tamanho. Entendi. Tá? Mas eu vou mostrar isso aí. Vocês conseguem enxergar o verde ou não? O pelo verde? Dá para enxergar? Aqui. Tá. Agora vamos pensar na parte da força. Olha lá. A gente já sabe isso aqui tudo. E agora a gente vai olhar a questão da força, o torque de força. Tá bom? Se eu quisesse calcular quanto vale o torque de resistência, se eu soubesse o valor do braço de resistência e da resistência, eu calcularia, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou olhar para a força e o braço de força. Talvez não seja tão simples, mas vamos tentar deixar o negócio mais intuitivo possível. Qual é o músculo? Diz um músculo que faz a abdução de ombro. Vocês lembram? Deltoide médio. Deltoide médio, perfeito. Vamos ficar com esse. Tá bom? Deltoide médio. O deltoide médio, ele se insere aonde? Ele se insere entre o antebraço e o braço? Entre a mão e o antebraço, desculpa. Entre a mão e o cotovelo? Ou entre o cotovelo e o ombro? Apalpa lá, ó. Falando isso, eu não posso nem apalpar. Acabei de tomar vacina do Covid, hein? No deltoide, diga-se de passagem. Então eu não posso apoiar, bater aqui. Ele fica entre o ombro e o cotovelo. Ele se insere entre o ombro e o cotovelo. É mais ou menos aqui. Digamos que se insira aqui. Tá? Olha para essa alavanca aqui. Eu posso nem saber para onde que o deltoide faz força.
Se é para cima, se é para baixo, se é para um lado, se é para o outro. Mas olha para cá. Qual a tendência que eu tenho dessa minha alavanca toda aqui se movimentar? Não é toda ela girar para baixo? Eu tenho tendência sempre de aduzir o ombro. Sempre de aduzir o ombro. Então, se a minha resistência está para baixo e o meu está para cá, que tipo de alavanca é essa? Interpotente. Se ela é interpotente, a força está entre a resistência e o eixo rotacional. Tá bom? Então, tá. Se eu boto a minha força e ele faz força para baixo, toda a minha alavanca vai girar junto para baixo, correto? Concordam ou não? Ele não faz isso. O deltoide ele faz força para cima. Para tentar manter minha alavanca aqui. Então, estou fazendo força aqui com o deltoide para poder manter minha alavanca parada. Como se eu estivesse aqui com peso, meu relógio, meu antebraço, meu punho, tudo aqui segurando, fazendo força para baixo. Então, se eu tenho isso aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de força muscular. Tá dando para ver? A distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força muscular até o eixo rotacional vale o meu braço de força. Eu botei a setinha aqui porque ia ficar pequenininho, tá? Se eu pudesse dar um zoom nisso, esse aqui seria o meu braço de força. Essa distância aqui. Tá bom? Diga. Então, o braço de força e o braço de resistência sempre partem do eixo até sua respectiva força. Perfeito. 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 É isso aí. E vamos ter isso na cabeça, pelo menos por enquanto. Ela é isso, só que ela pode ter algumas variaçõezinhas, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? Mas a ideia é essa mesmo. Tá bom? Então, a gente já matou a nossa alavanca aqui. Certo? Digamos que essa minha alavanca aqui, ela tenha o valor da resistência de 5 quilos. O braço de resistência aqui, qual o tamanho de um braço normal? Não sei. 40 centímetros? Pode ser? Pode ser? Sim ou não? Aqui o meu tamanho do meu braço de força é de, para facilitar nossa conta, 4 centímetros. E eu quero calcular o valor da força muscular. Tá certo? Eu vou estar sempre dizendo que está em isometria. Então, o torque de força vai ser igual ao torque de resistência. Sempre. Tá? Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular quanto vale a força muscular. Como é que eu faço isso? O torque de força é igual ao torque de resistência. O torque de resistência é igual ao braço de resistência vezes a resistência. Certo? Então vou logo direto para cá. Ó. Braço de resistência vale 50 newtons. Foi uma pegadinha que eu fiz que é covardia. Lembra? Onde é que eu vou escrever isso? Segunda lei de Newton. F é igual a ma. Ou P é igual a mg. G, que é a aceleração da gravidade, vale 10. Então, qualquer peso vai valer 10 vezes m. É só multiplicar por 10, na verdade. Como ela está sempre abaixo, a resistência é a força-peso. Então, aqui, essa resistência vale 50 newtons. Diga. Eu não sei se é só para mim, mas em cima do
Ah, é? Deixa eu ver se eu consigo. Tá cortando ou tá escuro? E agora, deu pra ver? Deu pra ver? Isso, isso. Ótimo. Deu? Maravilha. E o braço de. A distância que eu falei é sempre em metro. Então, 40 centímetros dá 0,4 metros. Se 40 centímetros é 0,4 metros, 4 centímetros é igual a 0,04 metros. Agora é só pegar esses caras aqui e jogar na equação. Mole, mole. Resistência vale 50 newtons, vezes o braço de resistência que vale 0,4, que vai ser igual a quanto isso? Vamos fazer direto? Isso aqui é igual a isso, né? Se isso é igual a isso aqui é igual a isso aqui. Correto? É a única coisa de matemática que vocês vão ver no período. Só essas coisas assim. Só essas duas aulas. Tá? 50 vezes 0,4 é igual a 0,04 vezes a força muscular. Isso aqui. Tá acompanhando ou não? Se não estiver acompanhando, avisa. Ótimo. Tô indo com o que você está me falando, hein? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Força muscular vai ser igual a 50 vezes 0,4 dividido por 0,04. Correto? Para facilitar minha vida, eu corto isso com isso, sendo que isso aqui vale 10. Tá? Então, a força muscular vai valer 50 vezes 10. Então, vale 500 newton. Tá certo ou não? Ou seja, meus amigos e minhas amigas, se eu estiver segurando um pezinho aqui, de 5 quilos na minha mão, eu vou estar fazendo 500 newtons de força no deltoide médio. Viram? Foi ou não? Tranquilo? E aí, dúvidas não? Hum, tá. Vou fazer assim. Exato. Como é que eu transformo uma coisa na outra? Perfeito. Na verdade, aqui, isso aqui, essa unidade aqui, ela está errada. Ah, deve estar dando sombra. O quilo deve estar dando sombra. Eu posso dizer que a massa vale 5 quilos. Por quê? P é igual a mg. A massa vale 5 quilos. A gravidade vale 10. Então, a força-peso, que no caso aqui é a força da resistência, é igual aos 5 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração da gravidade. Então, a resistência aqui vai valer 500 newtons. 50 newtons, desculpa. Tá bom? Certo? Foi o seguinte, eu vou botar em 45 graus, não, vou botar esse aqui em 30. Tá? Tá? Vou botar esse aqui como se fosse 30. Então, vou botar aqui. Ombro, cotovelo, punho.
Agora a gente vai fazer a mesma alavanca e vamos assumir os mesmos valores, tá? De massa ou de resistência. A resistência aqui vai valer 50 newtons da mesma forma. Vamos agora desenhar minha alavanca aqui. Mesma coisa, vamos lá. Primeiro passo. Acha a resistência. A resistência está aqui, ó, segurando o pezinho aqui. A articulação que está se movimentando seria do ombro, então continua sendo essa articulação aqui. Concorda ou não? Sim? Sim. Ótimo. Resistência está na mão do cara, está sendo puxado para baixo do mesmo jeito. Tá bom? Agora eu pergunto para vocês, como é que eu calculo o braço de resistência aqui? É a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da resistência e o meu eixo rotacional. Distância perpendicular. Mesma forma que eu desenhei aqui, eu vou desenhar para cá. Que seria essa distância aqui. Tá bom? Dúvidas? Esse aqui seria o meu braço de resistência. Lembra o que é isso aqui? Hipotenusa e cateto? Exato. Isso aqui virou um triângulo. Um triângulo que o valor da hipotenusa eu sei, porque ele está escrito aqui, ó, que seria o braço de resistência nessa condição C, que vale saúde 0,4. Eu estou dizendo aqui que ele está em 30 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui vale 30 graus. E eu sei que esse ângulo aqui vale 90 graus. Eu preciso saber quanto vale o braço de resistência. Certo ou errado? Sim ou não? Como é que eu calculo isso? Pode ser mais simples. Seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o braço de resistência sobre 0,4. Tá? Porque eu estou dizendo que eu estou em 30 graus de abdução. Quanto é que vale seno de 30? Lembra que eu falei na aula passada? 1 sobre 2 é igual ao braço de resistência vezes sobre 0,4. Quanto vale o braço de resistência? Duas vezes o braço de resistência, na verdade só vou trocar, né? Sim ou não? Eu pego esse cara aqui e subo para cá, multiplico cruzado. Vai dar quanto? Vamos, gente, eu sei que faz tempo que vocês não veem matemática, mas isso aí é basicão. 0,2. Multiplico em x, na diagonal. Então o braço de resistência aqui vai ser 0,2 metros. Certo? Quanto vale aqui, teoricamente, o torque de resistência? 0,2 vezes 0 vezes 50. Vai dar 25 newtons metros. Correto? Newton metros. Correto ou não? Torque de resistência é igual a resistência vezes o braço de resistência. Se a resistência é a mesma, 50 newtons, vezes 0,2, então o meu torque de resistência vai ser igual a 25 newton metro.
Da mesma forma, eu poderia calcular o braço, o quanto de força eu estou fazendo. Certo ou não? Difícil? Fácil? Tranquilo? Que bom que isso. Diga seu nome de novo, pelo nome, pela voz eu não reconheço. Íria. Entendeu, Íria? Ótimo, a gente vai treinar bastante, fica tranquilo. Aqui, por exemplo, vamos olhar para a questão A. Conseguiram perceber que aqui eu diminui o braço de resistência? Só por não estar aqui, eu diminuo o braço de resistência. Então, o meu torque de resistência reduz a metade. Né? O meu torque, a tendência da minha alavanca toda girar para baixo, ela diminui a metade. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer menos força no deltoide para sustentar essa posição. Tá? Essa posição. Repare, é muito mais fácil eu ficar aqui com um peso do que ficar aqui com o mesmo peso. Concordam ou não? Só que agora a gente sabe, não intuitivamente, mas a gente sabe mecanicamente como é que funciona isso. Vamos olhar agora para essa letra A. A história é a seguinte. Agora eu estou segurando o peso grudado no corpo. Vamos lá para minha alavanca? Mesma coisa, ó, vou desenhar minha alavanca toda. Tá em azul, fica mais bonito. Minha alavanca está aqui. Resistência está aqui. Eu vou puxar para baixo, correto? Correto? Sim ou não? Tá certo? Tá. Agora vamos ver qual é o meu braço de resistência aqui. O meu braço de resistência aqui, ele vai ser essa distância aqui, ou vai ser a distância perpendicular, lembra? Perpendicular. Perpendicular à força. Deixa eu desenhar, botar meu R para cá. Então a distância perpendicular a isso, seria uma distância horizontal, nesse caso. Qual a distância horizontal entre isso aqui e isso aqui? É zero. Então, nesse caso aqui, o meu braço de resistência vai ser igual a zero. Então, quanto vale o meu torque de resistência? Que é a resistência vezes o braço de resistência. Isso aqui pode valer os mesmos 50 newtons, sendo que isso aqui é zero. Então, meu torque de resistência vai ser 50 vezes zero é 0 newton metro. E eu estou falando que é 50 porque eu disse aqui em cima que é 50, tá? Estou assumindo a mesma coisa. Ou seja, eu faço força com o deltoide para segurar um peso aqui embaixo. O que vocês acham? O deltoide não. Você vai fazer contração isométrica, senão você vai abrir a mão e o teu peso vai cair. Mas o deltoide não. Ele não faz força nenhuma. Você pode encostar nele, você pode ver que ele tá molinho. Ele tá nem fazendo força. Comecei a levantar, ele começa a agir. Agir, age, 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 agindo cada vez mais. Está exigindo cada vez mais dele. E isso a gente pode replicar para vários outros exercícios, vários outros movimentos, vários outros pesos, vários outros braços de resistência, vários outros ângulos articulares, e a gente vai brincar em torno disso ao longo da disciplina. E fica muito bacana. Entenderam a alavanca? Sim ou não? Olha, vamos dar outro exemplo? Vocês querem... Ah, não são não. Essa aqui? Tá, ok, posso concordar contigo. Eu vou dar outros exemplos para
que vocês vendo as coisas flui melhor, tá? Vou fazer a mesma coisa. Eu acho que cheguei a dar esse exemplo na aula passada, no vídeo, mas eu vou fazer a mesma coisa. Vou apagar aqui. Diga. Existem algumas outras formas de calcular, provavelmente, a base de resistência. Se acabar, por exemplo, esse aí da direita, ele está horizontal de um lado ao outro, né? Já o de 30 graus, a gente tem que calcular pela geometria. Sim. Tem também a tal da regra do paralelogramo, também vai ter que usar. Vai. Esses conceitos básicos, né? Vai ter que usar. Em algum momento vai precisar usar, dependendo da situação. Na verdade, você pode ter outras possibilidades de resolver. Eu estou falando essa aqui, acho que é a mais fácil de todas. A gente vai fazer outra possibilidade agora, tá? Vou tentar mostrar outra possibilidade, tá? Vou apagar. Vocês copiaram isso, né? Espero que sim. Vamos lá. Bom, vamos para outro exemplo. Eu vou dar um exemplo agora que talvez seja mais fácil ainda. Flexão de cotovelo. Flexão de cotovelo, eu vou estar olhando no plano sagital. Então, eu vou assumir aqui, na condição A, que aqui é o ombro, cotovelo, ficou pequeno. Ombro, braço, cotovelo, punho. Estou em 90 graus, dá para ver? Ok. E na condição B, eu vou estar com o braço a 30 graus. E na condição C, eu vou estar com o cotovelo estendido. Tá? A ideia continua a mesma. Vamos lá, vamos desenhar a alavanca na condição A. Condição A, minha alavanca está aqui com o meu eixo articular sendo o eixo. Eu estou assumindo, desculpa, não falei, mas eu vou assumir. Eu estou segurando um pezinho aqui. Um pezinho aqui, é o mesmo peso. Tá bom? Então, aqui seria a minha resistência vai estar puxando para baixo. Tá certo isso? Tá? A minha resistência está puxando para baixo. A distância perpendicular entre o ponto de aplicação da resistência e o meu eixo articular seria essa distância aqui, ó. Então, essa distância é o meu braço de resistência. Eu vou deixar em A. Dá para ver o Azinho aqui, né? Ok. Vou parar por aqui. Depois eu vou dar valores a essas coisas. E a gente vai calcular. Quando eu estou olhando para B, a minha resistência está do mesmo jeito. O meu eixo articular é esse cara aqui também. Então, essa aqui é a minha resistência. E eu vou assumir sempre que a resistência é a mesma, tá? Em A, B e C. É o mesmo valor. Mesmo peso que eu estou segurando. E vocês conseguem perceber, e aí que, novamente, a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da minha resistência ao meu eixo, ela não é essa distância do antebraço, assim como é aqui. Porque a distância do antebraço, ela não é perpendicular à resistência. A distância perpendicular à resistência seria essa, na horizontal. Tá? Então, o meu braço de resistência vai ser essa distância aqui. Esse aqui seria o meu braço de resistência em B. Tá? E da mesma forma que foi no exemplo passado, para o deltoide, e aqui eu estou olhando de lado, no plano sagital, tá? Aqui vai estar a minha resistência para baixo, a distância perpendicular entre o braço de entre o ponto de propagação da resistência e o meu eixo articular, que continua sendo no cotovelo,
não vai sair, esse braço de resistência aqui, ele é igual a zero. Tá bom? Então, se a gente fosse pensar, o meu braço de resistência em A, desculpa, braço de resistência em A é maior do que o braço de resistência em B, que é maior do que o braço de resistência em C. Concordam? Concordam ou não? Sim? Lembram de outra coisa que eu falei lá no final da aula como eficiência mecânica? Lembram? Sim ou não? Sim ou não? Não lembram disso? Eficiência mecânica é um gesto que eu faça que eu economizo energia. Tá? Como é que eu economizo energia? Quanto menos energia eu gasto, melhor para mim. Quanto mais energia eu consumo para fazer alguma coisa, mais difícil fica. Concordam? Sim ou não? Ok? Então, olha só. Vocês concordam comigo que quanto mais energia, energia está relacionada com força. Quanto mais força eu faço, pior. Mais eu gasto energia. Concordam? No meu caso, no caso que eu estou pensando, eu quero economizar energia. Na verdade, a gente foi feito para ser preguiçoso. A gente foi feito para economizar energia. Sempre. Sempre foi e sempre vai ser. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar minimizar isso. Mas a gente sempre vai tentar. O nosso objetivo é sempre economizar energia. Vocês querem ver um exemplo? É mais fácil eu segurar uma sacola de compra aqui, não sei se dá para ver, aqui, como se eu tivesse uma sacola de compra na minha mão aqui. Aqui tem uma sacola. Aqui é a sacola do meu exame de ressonância do joelho. É mais fácil eu segurar minha sacola aqui ou aqui, com o cotovelo estendido. Vocês não estão vendo, mas eu estou com o cotovelo estendido. O que é mais fácil? Eu gasto mais energia assim ou assim? Com o cotovelo estendido, concordam ou não? Por quê? Porque com o cotovelo flexionado a 90 graus, meu braço de resistência vai ser maior. Consequentemente, se eu tenho o mesmo valor de resistência, o meu torque de resistência vai ser maior também em A. Vai ser maior do que em B, torque de resistência em B, e também vai ser maior do que o torque de resistência em C, que na verdade vai ser zero. Quanto maior torque de resistência eu tenho, mais força eu tenho que fazer. Quanto mais força eu tenho que fazer, maior o meu gasto energético. Então, se eu tiver na condição C, eu tenho maior eficiência mecânica, que eu gasto menos energia para poder segurar o mesmo peso. Entenderam a ideia? Sim. Entenderam? Mole. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então vamos dar valor às coisas para a gente começar a ver, quantificar essas coisas? Diga. Quanto maior o braço de resistência, quanto menor o braço de resistência, mais eficiente para uma resistência igual. Se aumentar ou diminuir a resistência, já mudou totalmente a história. Porque eu tenho que pensar nisso aqui, porque o meu resultado final eu tenho que pensar no torque de resistência. Tá? Se eu estou mantendo a minha resistência igual, e é aí que a gente vai fazer agora, a gente vou poder mostrar para vocês. Bom, então vamos pensar aqui. Quanto de força eu faria aqui para os flexores do cotovelo, para o bíceps, por exemplo? Alguém chuta? Zero. Maravilha. Zero por quê? Porque nessa condição C,
Eu vou escrever aqui do lado, tá? Meu torque de resistência em C é igual ao braço de resistência em C vezes o valor da resistência. Assumindo que a minha resistência aqui vale 10 newtons, tá? Se vale 10 newtons, esse cara aqui, meu torque de resistência em C é igual a zero, porque o meu braço de resistência vale zero, vezes 10, então meu torque de resistência vai ser igual a zero. Se o torque de resistência é igual a zero, e ele é igual ao torque de força, então o meu torque de força vai ser igual a zero. Sendo igual a zero, matou meu problema. Então eu não faço força. Não preciso fazer força. Tá bom? Mas nesse caso, se aumentar a resistência e for aumentando, o torque continua zero? Vai continuar zero. Para os flexores do cotovelo, para o bíceps. Então eu posso ter aqui 1 milhão de quilos. Eu não vou conseguir segurar porque meus dedos não vão suportar. Mas se eu tivesse como segurar com os dedos, tanto faz. Então tanto faz eu segurar 5, 10 ou 20 quilos na mão, porque o meu torque no flexor de cotovelo aqui é zero. Tá, tudo certo. É para o flexor de cotovelo. Flexor de cotovelo, que é a alavanca que eu estou olhando aqui. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Aqui ficou claro? Então em C é igual a zero. Eu vou deixar aqui C, meu torque de força é igual ao torque de resistência, vai ser igual a 0 Newton metro. Tá bom? Posso apagar C para poder abrir espaço e ficar menos bagunçado? Maravilha. Vamos olhar para B ou vamos olhar para A? Vamos olhar para A primeiro? Que é mais fácil da gente enxergar? Vamos lá. Vamos olhar para A. Então, vou desenhar aqui em A. Só uma dúvida. Diga. A vista conta para esse tipo de análise? Como? É a posição que a gente está vendo. Conta. Perfeito. A gente só pode observar isso a partir do plano que eu estiver olhando. Eu não posso falar de flexão de cotovelo no plano frontal. Não posso. Não é o plano de movimento. Não adianta. Eu não vou conseguir nunca medir meu braço de resistência no plano frontal. Vocês não vão saber nunca quanto está aqui meu braço de resistência. Nunca. Só vão conseguir olhar se estiver de lado. Entendeu? Beleza. Ótimo. Então vamos lá. O que mais eu tenho que fazer? Agora, em A. Isso aqui é um A. Em A. Assumindo que minha resistência vale 10 newtons. E assumindo aqui, ó, vamos dar valores para isso. Ó, diz o comprimento do antebraço em 90 graus. Qual que é o comprimento do antebraço? Olha lá, 30 centímetros, pode ser? Tá bom? 30? Então eu vou dizer aqui que o meu braço em A, braço de resistência, vale 0,3 metros. 30 centímetros é 0,3 metros. Tá? 0,3 metros. Legal. Então, meu torque de resistência vai ser igual a 0,3 vezes 10. Que vai valer isso aqui, 30 Newton metro. Tá? Ok, agora vamos olhar para a força. Até agora a gente não olhou para a força muscular. O bíceps, por exemplo, que é um flexor de cotovelo, ele se insere onde? Ele se insere perto do punho ou mais próximo do cotovelo? Mais próximo do cotovelo. Aqui mais ou menos, né? E a força dele está para cima ou está para baixo? Ih, sério? Tá acabando a minha bateria. Voltou? Voltou. Tá. Para cima ou para baixo? A força. Para cima, né? Se fosse para baixo, minha alavanca toda giraria junto. E a resistência está indo para baixo. Então minha força está para cima. Força muscular. A distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força
E o eixo rotacional é o braço de força. Ok, correto? Essa distância aqui, ó. Esse aqui é o meu braço de força. Digamos que o braço de força vale 2 centímetros. 0,02 metros. Tá. Pergunta é, quanto vale a minha força muscular? Ela vai ser igual, o torque de resistência é igual a torque de força, que vai ser igual a força vezes o braço de força. Se o meu torque de força é igual ao torque de resistência, ele vale 30 newton-metros. A força muscular que eu quero saber, vezes o braço de força, que vale 0,02. Então, minha força muscular vai valer quanto? 30 dividido por 0,02, que vai dar... Calculei, gente. Rápido. Nada? 150. 150 Newton. Dá pra ver? Ficou ruim, né? Viram? Segurei a 90 graus um peso de 10 quilos, de 10 newtons, que vale 1 quilo. Eu tenho que fazer 150 newtons de força para os flexores de cotovelo, para o bíceps, por exemplo. Entenderam? O quanto de força eu faço? E, obviamente, sabendo que o braço de resistência vale 30 centímetros, todos esses detalhezinhos a gente sabe. Tá? Aí eu vou deixar para casa para que vocês façam. Esse aqui. Letra B. Posso apagar o ar ou não? Posso apagar ar? No cálculo, não. Tá, mas a alavanca eu posso? Pode. Tá, vou apagar. Para o dever de casa, eu quero que vocês calculem o torque de resistência. Quanto vale o torque de resistência? Sabendo que a resistência vale 10 Nm. E sabendo que o braço de força em A ele é igual a 0,02, e aqui em B ele está, na condição B, ele está com 30 graus de flexão, calcule a força muscular em B. Então, vocês vão calcular isso e calcular isso. E a gente corrige na próxima aula. Certo? Estou com 30 graus de flexão. Deixa eu ver se eu consigo. 30 graus de flexão. Segurando um pezinho. Tá? A ideia é quanto eu estou fazendo de força nessa condição B. Justo? E a gente vê isso na terça-feira que vem, já tentando corrigir a história toda. Tá bom? E aí, terça-feira, gente, estuda isso, hein? Que na terça-feira a gente vai dar um passo bem à frente do que a gente já viu hoje. Tá legal? Professor, tira só um pouquinho pra direita. Ah, perdão. A aula de terça também no quadro? Sim, vai ser no quadro. Gostaram da aula no quadro? Sim, sim. Pô, você vê como eu sinto falta de dar aula, né, em sala de aula. Como é diferente, né? Bem mais diferente. Pô,
é outra coisa, cara. Quadro, você imagina no quadro projetando, o rabisco na projeção. Pô, é muito melhor, mas não tem jeito. Bom, então, ó, eu tentei gravar agora, eu vou tentar ver se deu certo. Porque, pelo que eu tinha percebido, não vou conseguir fazer com áudio. Sem áudio não adianta nada, né? Vai ficar só esse treco aqui, só aparecendo mal porcamente, fica ruim. Então, vou tentar ver se eu consigo salvar isso aqui e eu mando para vocês. Estudem, gente. Estudem que essa é a principal aula, o principal conteúdo da disciplina é esse. Sabendo isso aqui, vocês vão... Por favor, você pode ler ali o dever de casa, terceira linha? Tá, desculpa. Dever de casa. Calcule o torque de resistência. Tudo para B, tá? Calcule, sabendo que o braço de força em A vale 0,02 e sabendo que em B eu estou com 30 graus de flexão, aqui ó, esse ângulo aqui tem 30 graus. Qual é o valor da força muscular em B? Em B, tá bom? B é isso aqui, essa condição aqui, tá? Com 30 graus. Certo? Tá certo. Obrigada. Mole, mole. Diga. Vou tentar. Ah. Tá. Tá ótimo, vou tentar fazer tudo. Talvez não consiga, mas vou tentar. Eu também tô gravando aqui. Se for assim, nenhuma der certo, eu vejo se a minha deu. Eu também não sei se vai dar. Tá bom. Vamos tentando, um ajuda o outro. Vocês viram como é melhor a aula ao vivo? Pô. Certo, pessoal? Eu vou cancelar aqui, que senão a bateria acaba e eu não consigo fazer mais nada. Tá bom? Pessoal, bom final de semana. Estudem e façam exercício. Só uma curiosidade, Diga. você tomou vacina onde? Eu tomei perto aqui de casa, no Jockey. Por ser da saúde ou da educação? Os dois, né? Por ser da área da saúde. Beleza. Parabéns, professor. Ah, obrigado. Espero que não dê reação, mas tudo bem. Tá valendo. Qualquer um tá valendo. Ah, pessoal, amanhã eu vou dar uma palestra na Escola de Biomecânica, no canal do YouTube, às 10 da noite. Conteúdo que eu já mais ou menos abordei com vocês, mas vai ser uma aula de biomecânica de exercício excêntrico. Logo depois vai ter, de graça, tá? Vai ter eu vou mandar o link depois. Depois vai ter aula do professor Rafael Sonsim, e depois a gente vai fazer a mesa redonda para que no sábado de manhã continue o evento, o simpósio que a gente está fazendo na escola de biomecânica, continue o evento com mais 3 palestras, com mais 4 palestras gratuitas pelo YouTube, tá bom? Depois eu mando o link. Assistam se quiser. Certo?